mais oricanto de comanarraias. O Deus do impossível se faz presente nessa noite. Sabe o que Deus quis falar para Ezequiel quando ele disse assim: olha, Ezequiel, profetiza como se me desse ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, eis que se fez um grande rebuliço. Não é rebuliço de contenda, de confusão, de briga, de fofoca. É rebuliço de ajuntamento. À primeira instância, a visão de Ezequiel, creio eu que ele pensou no seu coração: creio que Deus me trouxe nesse vale para me fazer o enterro desses ossos. Mas Deus queria verdadeiramente, louvado seja Deus, restaurar, louvado seja Deus, nacionalmente falando, a ligação do homem com a terra e a ligação do homem com Deus. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Os irmãos estão entendendo o mistério? Deus ia pôr o coração, veias, o sangue ia circular, cabeça, mente, cérebro, olho, pé, mão, ouvido, dedo, unha, louvado, tudo que fosse necessário, restaurando, louvado seja Deus, naturalmente, a vida do ser humano. A vida verdadeiramente, louvado seja Deus, natural dele, curando e levantando e o colocando de pé para a guerra. E ao mesmo tempo, através do profetizar de Ezequiel, louvado seja Deus, iria soprar sobre eles o espírito de vida, o sopro. Sabe que está cheio nas igrejas por aí, um monte de gente vai para a igreja, mas está tudo morto. Está como um vale de osso seco. Como foi lá a igreja, irmã? Sei não como é que foi não. Mas você viu a irmã que passou para lá e para cá 300 vezes? Cascavelando pela igreja? Mas você viu aquele que foi no pote de água beber água? Mas você viu aquele que cochichava o tempo todo sem prestar atenção? Mas você viu o sapato, a roupa do irmão? São os ossos secos. Porque Deus permitiu trazer essa palavra para hoje, para o meu coração e para o seu coração? Porque a palavra vem primeiro para mim, para que nós viéssemos compreender que não importa a luta ou a prova que o Senhor nos posicionar, se Ele te pôs como atalaia na terra, Ele vai te honrar. Em qualquer lugar que você pôr a planta do seu pé, louvado seja o nome de Deus. Aleluia! Deus está dizendo aqui para mim e para você, que só nós obedecemos a palavra dEle. Então diz aqui, olha, Deus queria então restaurar a vida espiritual, dando uma fé genuína ao profeta. Sabe o que Deus quis mostrar para Ezequiel? Que ele pôs o povo dele no vale porque se rebeliou contra ele. Mas mesmo o povo dele no vale, ele não iria desistir deles. Você pode ter achado que não vale mais a pena, mas eu quero dizer nessa noite, por ordem bíblica da palavra, que Deus não desistiu de você. Basta que você declare como Ezequiel, porque ele diz, olha, então eu profetizei como o Senhor me mandou, o dono do sopro me mandou e eu fiz. Sabe o que aprendemos com essa palavra? Que o querer não é meu, o querer não é seu, o querer é de Deus. E se Deus quer, Ele faz, e quando Ele não quer, Ele não faz, e o nome dEle é exaltado. Mas Ele quer nessa noite que venhamos ser avivados pelo poder do Espírito, porque o que vai permanecer no céu não é a igreja morta, falida, é a igreja verdadeiramente avivada pelo poder do Espírito de Deus. Aplauda o Senhor nessa noite, porque Ele está neste lugar. Se você observar bem o livro de Ezequiel, é o livro das visões, né? Ezequiel, o livro dele é denotado em 3 etapas. Tal como nosso Pai Celestial também declarou, louvado seja o nome do Pai, que Nabucodonosor, ele deportou os jovens para a Babilônia em 3 etapas também. Louvado seja o nome do Deus do impossível. Então o nosso Deus diz nessa noite que nós tenhamos que crer, somente crer e abrir o coração. Às vezes o problema não é do irmão, não é da irmã, não é da tribuna, não é do fulano, não é do que fica na porta, não é... O problema é meu e é seu. Se Deus fala, olha, vai lá e pregue, vou não, porque o coração é mais duro do que uma rocha, não vai me ouvir. Mas ele disse, olha o que Ezequiel disse, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aleluia. Talvez o seu lar está como um vale de ossos secos.
Não tem mais concordância, não tem mais comunhão, não tem mais alegria, não tem mais fé. Mas nessa noite o Senhor, o dono de todas as coisas, chegou para restituir a sua vida material, a sua vida espiritual, e o nome do Senhor ser exaltado. Você pode aplaudir esse Deus que é o Deus do impossível, que faz o melhor na minha vida e na sua vida? Olha que coisa tremenda. Olheis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Isso é, Deus restituindo nacionalmente a vida do ser humano, Deus curando, Deus restaurando, tirando dor, sarando as feridas, Deus tratando o impossível, colocando verdadeiramente, louvado seja o nome do Pai, a saúde sobre a sua vida, sobre os seus ossos, sobre os seus nervos, sobre a sua mente, sobre tudo quanto você necessita e tudo quanto que é órgão seu que precisa de ser restaurado. Então ele disse aqui, olha, eu vi que formou tudo isso, mas não havia ainda vida neles. Às vezes estamos como crente ambulante, chegamos na casa de Deus, não sentimos nada. Quem faz o culto não é a parede, não é as bandeiras, quem faz o culto é eu e é você. Para você sair cheio é necessário verdadeiramente crer que Deus está na sua vida e que Deus fará melhor para o nome dele ser exaltado. Glorifique esse Deus único e santo, porque ele é o Deus do impossível. Aleluia! O profeta Ezequiel, o livro dele é dividido em 3 etapas, né? Ele pregou a ruína do povo de Judá. Ele pregou sobre, louvado seja Deus, ele pregou em cima da palavra, levando a palavra de salvação a 7 países como Amon, Moabe, Tire, Edom, Filistia, Sidom e Egito. Todos esse povo, Ezequiel manifestava a sua glória, pregando, trazendo a profecia do céu, entregando para o povo. E Ezequiel foi chamado para o estreito. Ele não era muito reconhecido no início do seu ministério. Louvado seja o nome do Pai. Porque Ezequiel foi chamado para o seu ministério de profeta com 17 anos exatamente, né? Tem jovem que não se atenta para isso. Mas o nosso Deus não olha para a posição. O nosso Deus não olha para a idade. Ele olha para a capacitação de fazer para ele. E Ezequiel tinha uma capacidade tremenda. Louvado seja o nome do nosso Pai Celestial, que é único, é perfeito e é lindo. Quando Deus levanta o pequeno, muitos não dá valor, não valoriza. Muitos acham que ali não vai sair nada. Mas o menino, quando ele se estabelece no reino do céu, quando ele firma verdadeiramente os seus pés na jornada, na caminhada de Cristo, então ele entende, ele cresce, ele amadurece e ele é respeitado para o nome de Jesus ser glorificado. Então Deus tem isso com você e comigo, para o reino dele ser honrado. Aleluia! Você que veio para receber, Deus está te enchendo. Você que veio para ver, Deus também vai fazer para você ver que Ele é o Deus do impossível, que faz maravilhas, cumprir o nome dele ser exaltado. Aleluia! Uma certa vez uma pessoa me perguntou: missionária, tem alguma coisa que Deus nunca viu? Eu respondi: tem. O que Deus nunca viu? E eu disse: um Deus como Ele, tão perfeito, tão soberano, tão grande. Um Deus que é o dono da vida, o dono da morte, o dono do sopro. Ele mesmo disse: eu mato e faço viver. Eu ponho na cova e tiro da cova. Deus permitiu acontecer o vale por rebeldia do povo de Judá. O povo judeu foi rebelde. Sabe quando nós passamos pelo vale? Quando ficamos rebeldes com o nosso Deus. Quando ficamos rebeldes, então veio a mão dele sobre mim. Quando Ezequiel diz: olha, veio sobre mim a mão do Senhor. Então ele está dizendo: veio o peso da mão do dono da minha vida sobre mim e me deu ordem que verdadeiramente eu profetizasse. Louvado seja o nome de Deus. E quando a mão do Pai desce, pesa. Quando a mão do Pai desce, pesa. Sabe quando nós vamos sair do vale? Sabe quando nós vamos parar de dar volta no vale, dar volta no vale, só vê osso seco, não tem esperança, não tem fé, não tem força, não tem ânimo. Irmã, tudo vai bem mais ou menos. Mas para mais ou mais para menos. Sabe quando vamos parar de falar essa heresia do capeta? Porque da nossa boca não pode proferir a bênção e a maldição.
Tem crente que se amaldiçoa a si próprio. Deus está profetizando uma bênção, Ele está falando ao contrário. Deus está dizendo, tu vai. Ah, mas é melhor se o irmão for, eu vou. Se o irmão não for, não vou não. Ou tu é profeta de Deus, ou tu não é profeta de Deus. Então nessa noite, somente os profetas levantados por Deus, levante a mão e glória. Oh, Santo de Israel. A palavra de Deus diz assim: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pelo poder da palavra e pelo vosso entendimento. Se Deus me chamou como profeta, não importa o obstáculo que eu terei que enfrentar, eu terei que pegar a palavra e obedecer, tal como Deus verdadeiramente ordenou. Muitos não vão compreender e até mesmo vão murmurar, mas depois verão a mão de Deus sobre mim e o poder da glória se cumprindo, o nome dele ser exaltado. Aplauda o Senhor nessa noite, aplauda Jesus Cristo nessa noite, porque Ele está nesse lugar. Aleluia! A primeira deportação se deu no ano 586. Nessa primeira deportação para a Babilônia foi Daniel e foi os amigos de Daniel, os 3 companheiros de Daniel. Ezequiel era contemporâneo a Daniel e aos seus amigos. Jeremias era um pouco mais na frente, né? Mas depois houve a segunda deportação no ano de 597. 10.000 judeus foram deportados, entre eles Ezequiel também estava, o grande profeta de Deus. Só que Ezequiel achou que entre os 10.000 ele seria o único que não seria escolhido para profetizar tal profecia no meio de um monte de vale. Louvado seja Deus. Eu quero dizer que é no meio da multidão que Deus nos escolhe, viu? Não adianta você fugir, não adianta você se esconder, não adianta você não querer, porque quando nós não viemos pelo amor obedecer na chamada do rei, o nosso Deus então nos alcançará e verdadeiramente Ele montará uma estratégia, uma situação, e você terá que obedecer para o nome dele ser exaltado. Aplauda o Senhor porque Ele vive e reina. Aleluia. E a outra deportação daquele endemoniado, cheio de capeta, Nabucodonosor, rebelde, não, sabe? E ele enfrentava as coisas de Deus e ele acabou, louvado seja o nome do Pai, ficando 7 tempos, que quer dizer 7 anos, como um animal, no meio do mato. Ficou louco e foi lá pro meio do mato. Tá cheio de crente aí achando que tem equilíbrio e tá louco, não sabe nem mais o que faz. Sabe por quê? Por falta de reverência, por falta de sabedoria, por falta de discernimento, por falta de humildade, por falta de busca do Espírito Santo. Nessa noite Deus quer que venhamos entrar na palavra dele, para o nome dele ser exaltado e glorificado. Para quê? Para que quando nós profetizarmos, o milagre venha se cumprir, para o nome do Senhor ser exaltado. Deus não mandou Ezequiel clamar nem orar, Deus mandou Ezequiel profetizar. E nessa noite Deus quer que você venha profetizar bênção na vida do seu irmão, para o nome do Senhor ser exaltado. Louve a Deus nessa noite, porque Ele está nesse lugar. Aí Ele diz: sopra sobre esses mortos para que viva. Irmãos, Deus não vai vir buscar uma igreja cemiteriana não, viu? Cemitério está lá, ó, a terra do pé junto ali, ó. Pertinho da minha casa tem uma terra lá do pé junto. Deus não vai vir buscar, porque na sepultura ninguém adora, ninguém glorifica, ninguém honra, ninguém profetiza. Deus vai vir buscar uma igreja lavada, avivada, remida, uma igreja poderosa, noiva do Cordeiro, sem mácula, sem mancha e verdadeiramente pronta a obedecer a ordem de Deus, independente em que situação nós estamos. Aleluia, louvado seja o nome do Pai. E eu profetizei, e Ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Olha o que Deus diz aqui. Deus é lindo, né? Olha aqui, ó. Então me disse: filho do homem. Quando Deus fala filho do homem, é a ligação de Deus com o homem na terra, tá? Nós somos limitados, eu posso falhar com vocês, mas eu garanto que Deus nunca falhará nas suas promessas. Então quando Deus fala filho do homem, o homem não tem poder para nada, porque a glória de Deus Ele não dá para ninguém, a glória dele é dele. Mas Deus tem uma ligação com o homem na terra, quando o homem obedece. Louvado seja Deus. E quando o homem obedece, Deus verdadeiramente faz.
De irmãos, estão entendendo o mistério? Uma certa vez eu era nova convertida, e um grupo me chamou para fazer uma visita na casa de uma velhinha que estava paraplética, mais morta do que viva. E nós fomos lá, oramos, o irmão que estava conosco ungiu a velhinha, e quando nós fomos embora, um falou para o outro: você acha que ela vai viver? Aí o outro falou: vai nada, ela vai morrer. Mas a gente não orou para Deus fazer ela viver? Mas será? Ela está muito mal, Quando foi no outro dia, a velhinha chegou lá andando, dando glória a Deus e aleluia. Aí eu disse para eles assim: tá vendo? O osso seco reviveu na presença do Senhor. Porque eu me lembro que quando eu tirei a mensagem naquele dia, que eu fui responsável para a palavra que passaram para mim, saiu essa mensagem. Aleluia! E agora eu estava me lembrando disso, que eu tirei o Vale dos Ossos Secos. E um disse assim: olha, missionária, você já leu sobre o Vale dos Ossos Secos, irmão Berenice, lá para a velhinha, então com certeza ela vai descer. Então eles sabiam que Deus podia fazer, mas eles não criam que Deus ia fazer. Muitas vezes nós sabemos que Deus é poderoso e pode, mas nós não acreditamos que Ele vai fazer. E nessa noite Deus quer lavar a nossa mente, tirar do nosso coração toda a frieza, toda a incredulidade, toda a dúvida, porque Deus pode. Se Ele pode ressuscitar morto, se Ele pode fazer vale de ossos secos se levantar e caminhar, Ele pode fazer o milagre hoje na minha vida e na sua vida, conforme nós precisamos. Aplauda o Senhor porque Ele está aqui. Aleluia, aleluia. Já estamos encerrando. Irmãos, olha só como o homem é hipócrita e incrédulo. É a palavra de Deus que diz, tá? Não sou eu não. Diz aqui, ó. Fala com Jeová. Profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em exército. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz, e os nossos ossos, olha só. Esse é o povo de Israel, é o povo de Judá, é o povo de Deus, é o povo que se chama pelo nome de Jeová. Olha só, Deus falando ainda para Ezequiel, o homem na terra. Então, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Eu já cansei de ouvir crente falar: Deus não tem negócio comigo. Eu vou fazer para quê? Tem a irmã que faz. Eu quero dizer que o que Deus tem com você, Ele não vai dar para outro não. O que Deus tem com você, Ele não vai dar para outro não. Agora, para Deus fazer na sua vida, você tem que estar na posição verdadeiramente de profeta. Porque profetada tá cheio por aí, tá assim? Fala assim comigo, ó. Tá cheio! Mas profeta verdadeiro que ama a Deus e obedece, tá virando uma relíquia. Profeta na terra tá virando uma relíquia, né? Profeta relíquia. Aí diz aqui, olha só: estamos cortados. Então, como eles pecaram, Deus levaram eles para o cativeiro. Eles acharam que Deus já havia banido e não tinha mais negócio com ele. Eles acharam que Deus havia virado as costas para ele. Eu quero dizer que Deus nunca desiste do seu povo. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Aí Deus diz, olha, aí Deus vem com uma mensagem, louvado seja o nome do Pai. Os 48 capítulos do livro de Ezequiel encerra-se com uma mensagem de fé e esperança para o povo, porque o cativeiro iria acabar. Sabe o que fizeram com o povo de Israel? Destruíram o templo, destruíram o muro e deixaram só metade dos muros de lamentações. E o povo vão lá se lamentar, se lamentar, se lamentar, se lamentar, se lamentar, se lamentar, se lamentar. Mas eu quero dizer que o templo que Deus quer encher nessa noite é a minha vida e a sua vida da graça do Senhor. Porque só Deus resgata Israel, só Deus faz o que nós não podemos fazer. Para nós encerrarmos aqui, olha só, a palavra de esperança agora Deus traz. O Deus que prova, igreja, é o Deus também que sara. E Deus hoje quer restituir terra ferida. Quando Deus fala de terra ferida, não é a parede, não é a cadeira, não é o templo, não é a porta. É o meu coração e o teu coração que precisa ser restituído para termos atitude de nos posicionarmos como profeta verdadeiros e chamado por Deus, viu? Então diz aqui, olha só: louvado seja o nome de Deus, santo é o Senhor. Portanto, profetiza, diz-lhes assim: o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair da vossa sepultura, ó povo meu,
e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Aleluia. Já não estão entendendo o mistério? Deus pôs o povo no cativeiro 70 anos. Jeremias profetizou: olha, vocês vão para o cativeiro. Aí veio o capeta, porque nós, eu e você, temos a tendência de acreditar mais no mentiroso, no endemoniado, na mentirosa, do que naquele que prega a verdade. É mais fácil acreditar naquilo que é bom, que levanta o meu ego e levanta verdadeiramente o meu eu. É mais fácil. Aí veio o endemoniado de um outro profeta lá chamado Ananias e falou: não, o povo de Israel não vai para o cativeiro, não. E ele pegou verdadeiramente um objeto lá de pôr no animal de madeira, ele pôs no seu pescoço o profeta Ananias, e ele disse: olha, como eu arrebento isso aqui, assim Deus está arrebentando hoje o jugo sobre a casa de Israel, sobre o povo judeu. Esse cativeiro não se cumprirá. O povo ficou do lado da profetada e ficou contra o profeta verdadeiro, que era Jeremias. É por isso que nós muitas vezes sofremos. O que prega a verdadeira palavra genuína, Deus não me chamou para avivamento. Quando alguém me convida para a minha igreja, eu falo: irmão, tem certeza que tu quer que eu vá lá pregar? Deus não me chamou para avivar nada. Isso aí é para os profetas do avivamento, que a igreja precisa do avivamento. Não sou ignorante, conheço a palavra, mas para cada um Deus tem um chamado. Ser profeta do avivamento é bom. Não temas que eu sou contigo, não te espantes que eu sou com Deus. Mas quando eu entrei na presença de Deus, eu estava como esse vale de ossos secos. E foi na palavra endurecida que Deus me estabeleceu na sua presença e firmou meus pés na sua caminhada. Então nosso Deus diz: quando nós firmamos com Ele e cremos no impossível, nossos pés se tornam verdadeiramente como os da corça. A corça é aquele passarinho que ele canta, ele dá os pulinhos, ele vai andando, tem os pés ligeiros. Louvado seja o nome do nosso Pai Celestial. Os pés ligeiros, ele caminha correndo, dando pulinho. Por quê? Porque verdadeiramente Deus é que restaura a fé e levanta a unção do Espírito sobre as nossas vidas. Aleluia, santo é o Senhor dos exércitos. Louvado é o nome santo do Cordeiro. Aplauda Jesus Cristo nessa noite, porque Ele está nesse lugar. Ele é o Deus do impossível, que faz maravilhas. Uma vez um profeta falou para mim assim: tu quer vida em abundância ou quer viver nessa mesmice? Eu disse: eu quero vida em abundância. Então entra na presença de Deus como se deve. Restaura a tua vida, se posiciona, e tu verás a mão do Senhor sobre você. Eu obedeci e o Senhor assim tem feito. Então nessa noite Deus quer renovar a nossa esperança. Deus é o mesmo, viu? Se tu está no vale, Deus, Ele é Deus. Se tu está na bênção, Deus, Ele é Deus. Se tu crê, Ele é Deus. Se tu não crê, Ele continua sendo Deus, e pronto, e acabou. Porque Deus não precisa de nós, mas nós precisamos dEle para caminhar na terra e ser honrado. Então nessa noite diga comigo: obrigada porque o Senhor me escolheu. Aleluia, aplauda o Senhor porque Ele está nesse lugar. Aleluia. Irmãos, tem gente que gosta de ter muita glória do homem. Glória do homem é passageira, irmãos. Hoje o homem te ama, amanhã o homem te odeia. Hoje o homem está lá pagiando você, chaleirando, chaleira, amanhã nem fala com você. Hoje o homem quer enriquecer você das coisas bonitas, amanhã ele nem olha na sua cara. Por quê? Porque o homem é alimentado e falho. Nós somos assim. Nós temos a tendência de querer mais do que não presta do que no que presta. Se alguém vir aqui pregar e vir um coxo e se levantar, 3 dias vamos comentar, depois não vamos lembrar mais nada. Ah, mas se vir alguém aqui: ô irmãos, não posso pregar não, que eu estou no pecado. Amanhã a notícia está lá no Japão, notícia importada por telefone, por fax, por computador, por tudo quanto é lugar. Porque nós temos essa mania de absorver mais o que os nossos olhos vê do que aquilo que Deus tem conosco. Então nessa noite eu quero dizer, irmãos, que as misericórdias de Deus também têm limite, viu? E as misericórdias de Deus, quando cessa para nós, entra o juízo. Você não se posicionar como profeta, como servo, como vaso, vão ficar a vida toda perecendo. Por quê? Nosso Deus não é bom porque Ele manda o sol para nós. Ele é bom porque Ele nos ama. Porque Ele manda o sol para o justo e para o ímpio. Ele manda
o justo e para o ímpio. Também, então as misericórdias de Deus estão em evidência sobre a terra, a soberania dele desce. Mas para ele levantar verdadeiramente, para você ser honrado como profeta, como servo, na vida conjugal, material, profissional, ministerial, espiritual, é necessário obedecer. Ezequiel foi um exemplo, irmãos. Quando Deus falou a Ezequiel, tua mulher, hoje eu vou te... Olha só, o profeta, hoje eu vou tirar a delícia dos teus olhos. Sabe quem era a delícia dos olhos de Ezequiel? A esposa dele. A esposa de Ezequiel simbolizava a morte espiritual do povo. E ela morreu de verdade. Deus disse de manhã, de tarde ela morreu. E Deus disse para ele, não chore. Isso é sinal para o povo de Israel. Pregue a minha palavra. Imagine no velório da tua mulher que Deus te falou e você lá pregando em vez de estar chorando ou verdadeiramente sofrendo pela perca. Agora é bom ser crente, né? A graça de Deus se abunde sobre nós. Mas o que Deus quer falar para nós? Ele quer restituir a nossa fé, Ele quer restituir a nossa esperança, Ele quer descer com o sobrenatural sobre as nossas vidas. E se você crê que hoje Ele vai nos tirar da sepultura, tirando essa frieza maldita que nos persegue, essa incredulidade, essa dúvida, a hora é agora. Ah, não adianta querer. Às vezes queremos argumentar, sem fatos não há argumento. Porque você tem que provar, é para Deus que você é, não é para ninguém não. Sem fatos não há argumento, irmãos. Então aprenda a fazer para Deus te capacitar. Para que quando tu estiver no vale, uma certa vez eu fui para Água Doce lá no meu esposo, ali era um vale. Ali era um vale. Só prostituta, menina de 10, 8, 9 anos, numa prostituição terrível. Prostituição, miséria, fome. Os maridos do lugar não tinham emprego, então eles ficavam o dia inteiro bebendo o dia inteiro. E as mulheres iam para a roça para ganhar centavos para sustentar o filho. Como é que tu ia pregar de um Deus avivado, poderoso e perfeito para uma pessoa dessa? Aleluia. Como você conseguiria pregar? Mas verdadeiramente a obra foi feita. E quando começamos a pregar, Deus começou a trabalhar. E o mover do Espírito começou a acontecer. Eu vi homens de autoridade chorar nos pés de Jesus naquele lugar. Porque quando Jesus entra no vale, Ele se responsabiliza. Ele põe você no vale, mas Ele vai responsabilizar pelo que Ele te mandou fazer naquele lugar. Então está na hora de nós despertarmos um pouquinho mais e começar a caminhar nos vales. Porque pregar na igreja é bom. Se tu receber a palavra amém, se tu não receber, amém. Amanhã vem outro pregador e renova a sua fé. Mas eu quero ver tu ir para o vale. Lá para a terra seca, África, o povo come rato assado. Ou então lá para a Indonésia, onde o povo come barro com manteiga. Uma manteiga lá estranha que eles inventam e passa do barro e come e ainda acha que está bom. É estreito, né? Estreito. Nessa noite Deus quer levantar profetas verdadeiros. Porque ainda eu creio que há profeta em Israel. Então nessa noite, que o juízo de Deus não venha acontecer, mas que as misericórdias venham descer ainda mais, para que possamos prosseguir avante e levar esperança. Irmãos, olha que coisa tremenda. O livro de Ezequiel encerra-se com uma mensagem de esperança para o povo. O povo não cria que ia acontecer, mas se cumpriu, porque eles voltaram da deportação de Babilônia. Então Deus manda Ezequiel, aí que entra Joel, né? Joel começa a se levantar verdadeiramente, porque ninguém queria construir o templo. Então Deus dá ânimo para Joel, e Joel começa então a profetizar: olha, a glória da segunda casa será bem maior do que a da primeira. Deus começa a usar o profeta para profetizar dessa forma. Porque se Deus usasse eles, Deus ia usar muito mais. O que Deus queria falar? Que não era o templo, mas eram as suas vidas dedicadas ao Pai. Não é o material, igreja, não é o que eu pego, não é o que eu vejo, não é o que eu sinto, mas a vontade do Pai em mim. Louvado seja o nome de Deus. Por isso que Ezequiel disse: olha, Senhor, dono do fôlego, da vida, de tudo, tu sabes. Ele não se achava digno de profetizar, mas ele conhecia o Deus que ele servia. Graças a Deus. Esse Deus que nós servimos na bonança, que nos ampara, nos honra, é o Deus que está conosco nos vales. Então nessa noite glorifica o Senhor. Vamos nos levantar. Oh, maravilhoso
fé, diga assim para o seu irmão, diga assim, olha, pode viver esses ossos? Diga para o seu irmão, profetiza com fé. Feche os seus olhos, comece a falar com Deus juntamente comigo. De repente a sua família está um vale de osso seco, ninguém se entende mais. De repente, louvado seja Deus, a sua vida financeira está um vale de osso seco. Você até trabalha e recebe, mas não sobra nada. É tempo de profetizar, igreja. Nosso Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono da unção, é o dono da vida, é o dono do fôlego, é o dono do sopro, é o dono de tudo. Por isso que Ele é o Senhor. Por isso que a Bíblia denota milhares de vezes: o Senhor é o dono de todas as coisas. Louvado seja Deus. Começa a falar com Deus nessa noite e depositar nas mãos de Deus a área da tua vida que você quer que Deus restitui, porque Ezequiel disse que haveria esperança. Começa a falar com Deus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Não seja carnudo. O carnal só observa, mas o espiritual entra no apogeu de Deus, entra no mistério e fala com Deus. Abre o teu coração nessa noite. Abre a tua boca. Começa a falar com Deus. Começa a falar com Deus da sua maneira aí. Começa a falar: olha, Senhor, tu sabes, meu Pai, tu sabes. Olha a situação no meu lar. Olha aquele filho. Olha aquele esposo. Olha aquela família. Tu sabes, meu Pai, tu sabes, Senhor. Tu vê, tu sabes, Anagachou de Comanaias. Olha aí, Deus sabe do teu problema e da tua situação. Mas Ele quer que hoje você tenha esperança. Ele quer que hoje você venha ter fé, que venha abrir o teu coração para receber o melhor de Deus. Olha aí, Deus quer restaurar a tua vida espiritual, a tua vida material, a tua vida conjugal, a tua vida financeira. Deus quer que você se posicione como um profeta verdadeiro, não um profeta que tem o fogo de palha, que tem muitos por aí, mas o profeta de unção, o profeta que profetiza na bênção, e Deus cumpre, profetiza no vale, e Deus cumpre, traz a mensagem da esperança, traz a mensagem da fé, e Deus trabalha no impossível. Olha aí, Deus tocando na tua vida. Receba a unção do Espírito, receba avivamento, receba, porque o Deus de Ezequiel, o Deus que trata, o Deus que muda, o Deus que é vida, está nesse lugar para me abençoar e para te abençoar. O Deus que quebra as barreiras, o Deus que fecha a boca do leão, o Deus que aniquila o poder do fraco. O nosso Deus está aqui, Ele está descendo com poder e autoridade. Olha aí, Deus tocando, olha aí, Deus tocando. Saiba de uma coisa: o Deus que escolhe é o Deus que capacita. O Deus que capacita é o Deus que honra. Não quer a honra de homem, a honra do homem é passageira, mas a honra de Deus é permanente, porque Deus nunca desampara o seu profeta, o seu vaso, mesmo no vale, mesmo no meio de ossos secos. Ele não verdadeiramente desampara, porque Ele é o Deus que muda a história, Ele é o Deus que faz o melhor, Ele é o Deus que quebra a barreira, Ele é o Deus que movimenta as águas, Ele é o Deus que tira a doença. Ele fez uma aliança comigo e com você, e Ele verdadeiramente confirmará, para o nome dele ser exaltado. Vamos louvar o nome do Senhor.